Eu sou a Elisa, da IV Comunicação, e há mais de 15 anos a gente trabalha aí com marcas, eu e meu time aí, gerenciando marcas, gerenciando estratégia para o mercado, para o ambiente digital. E a gente quer desejar aí boas-vindas e acompanhe aí o nosso bate-papo, que hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é uma pessoa aí que é um destaque no mercado, é uma referência há muitos anos. E eu tenho o maior prazer de você estar aqui conosco, Merlo. Merlo, que tem hoje a empresa Merlo Educação Executiva. Ele é especialista em gestão financeira, é especialista em controladoria, mestre em administração, especialista em várias áreas de contabilidade, né? Eu fui ler o currículo do Merlo aqui, eu ia ficar uns 15 minutos contando aí toda a formação dele. E também foi professor, é empresário, está em vários cargos de entidades representativas, como o CRO, como a área de finanças esportivas também. Há mais de 40 anos com atuação na gestão financeira e estratégica das empresas. Tomara que eu fiz uma boa apresentação, Merlo, mas deixo aí aberta agora as boas-vindas para você se apresentar. Obrigado, Elisa. Fico muito feliz em poder participar, compartilhar de experiências aí com os nossos amigos, muitas pessoas que confirmaram que estariam conosco e têm também muita contribuição. Agradecer a Elisa pelo trabalho que ela faz, o acompanhamento sempre muito próximo, também conosco em parceria, e sempre é um prazer para nós, para estar conversando sobre assuntos que são relevantes no meio empresarial, na gestão das empresas, no dia a dia dos empresários e das pessoas que precisam se adaptar a uma nova realidade, né, Elisa? Então eu fico muito feliz, agradeço mesmo. Estou participando hoje de entidades a nível de representatividade no CRC de Santa Catarina como vice-presidente e no Conselho Federal de Contabilidade nas normas técnicas. E isso tem auxiliado bastante também em trazer assuntos sempre muito relevantes, atuais e pertinentes ao dia a dia das pessoas que são do nosso convívio, especialmente do meio empresarial. Muito prazer, que bom, Merlo. A gente já tem uma caminhada há muitos anos junto. O Merlo aí já é cliente da IV Comunicação há anos e a gente tem o prazer de acompanhar. É muito bom fazer marketing para o Merlo, porque ele é uma pessoa que, quando ele faz um trabalho, é um trabalho de renome, é um trabalho de representatividade, um trabalho de peso, com certeza. E você que está aí participando, o nosso tema hoje vai ser marcas e gestão financeira, né? É um tema muito interessante e muitos me perguntaram, mas o que tem a ver marcas e gestão financeira? E tem muito a ver, e o bate-papo de hoje vai ser sobre gestão financeira, como podemos fazer marketing com gestão olhando para o resultado mesmo. Investimento em marketing, orçamento, percentual. Então, são informações importantes para um gestor, para um profissional que está cuidando da sua marca e que quer saber mais informação para gerir, né, o seu marketing com eficiência e com resultado. Então, isso é bem interessante. Se você está participando agora da live, compartilha aí, tem um aviãozinho aí embaixo, marca alguma empresa, marca algum profissional que você considera importante. Eu vejo aí que tem muita gente entrando. Karina, sejam todos bem-vindos. Paulo, compartilha, pergunta. Vou pedir para você sempre interagir, que a gente vai ficar olhando aí, a gente gosta de receber perguntas aí no decorrer do nosso bate-papo. Então hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo é justamente sobre isso. Quanto as nossas marcas valem? O orçamento das nossas marcas, como fazer isso? E aí eu convidei o Merlo, que é especialista nisso, para nós introduzirmos aí como a gente inicia esse processo aí sobre marca, como fazer uma gestão eficiente de marketing, como um empresário, um gestor, um profissional pode se basear para iniciar um projeto de marketing construindo o orçamento, Merlo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você já tem uma experiência vasta aí nas empresas e já faz a controladoria de muitas, então já tem um olhar crítico, já tem empresas que têm estruturado aí um orçamento de marketing e outras empresas que querem estruturar esse orçamento do marketing e saber quanto pode investir ou não. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa área que você aí
tem especialidade e sabe decor? Que interessante essa primeira pergunta e muito desafiadora na resposta. A resposta ela é um pouco extensa, mas eu vou depois disponibilizar às pessoas que quiserem um roteiro para poder entender um pouco melhor, ou se quiserem entender de uma maneira um pouco mais abrangente, porque tudo isso parte do orçamento empresarial, que é definido, nós costumamos dizer, na nossa linguagem usual, de baixo para cima. Começa, para chegar nesse ponto que a Elisa perguntou, e isso ela não é uma resposta simples, mas a gente tem segurança em fazer esse planejamento através de um orçamento que é definido, como eu disse, de baixo para cima. Começa com a remuneração do capital investido, ou seja, quanto que a empresa espera no mínimo de retorno sobre o capital que ela investiu. Esse é um cálculo que a gente faz em cima do patrimônio líquido da empresa, em termos conceituais, talvez seja um pouco mais complexo para quem não é da área, mas é aquilo que a empresa possui bens e direitos livre de obrigações, ou seja, o patrimônio líquido da empresa. Por exemplo, você tem R$1 milhão de patrimônio líquido, 10%, 1%, 5%, eu defino o mínimo de remuneração desse capital investido. E aí eu chego num resultado. Eu tenho que ter, para construir esse orçamento, aí considerar toda a tributação sobre o resultado da empresa, porque esse resultado é tributado. Eu vou chegar num resultado antes dos efeitos financeiros, que a gente separa o efeito financeiro da empresa, e esse efeito do financeiro, existe uma lógica de construção dele em cima da estrutura de capitais. A estrutura de capitais é a relação dos recursos que a empresa usa próprios, que estão na remuneração do capital investido, e os recursos de terceiro, que são aqueles que a empresa busca com órgãos financiadores, bancos e financiadores. O que ocorre? A partir daí você chega num número que é muito conhecido hoje no mercado financeiro e usado em termo em inglês, que é EBITDA. O EBITDA é a geração de caixa proporcionada pelos negócios da empresa. É o resultado antes dos juros e os demais encargos financeiros. E hoje nós entendemos que, no mínimo, isso para a indústria, para comércio e para prestação de serviço. Eu estou falando de maneira geral, depois nós podemos falar em particular para cada empresa. O EBITDA, que é a geração de caixa proporcionada pelos negócios, o mínimo que se espera hoje na atividade empresarial é 10%. Mais a depreciação, que é um número que vem dos recursos de investimentos em ativos fixos, que gira em torno de 1 a 3%, depende. Então, veja, nós temos, Elisa, todos os parâmetros de mercado. Para cada linha de construção do orçamento, nós temos parâmetros de mercado. Para chegar daí nas despesas operacionais, e as despesas operacionais você abre por função. Administrativas, comerciais, e eu posso abrir, dependendo da estrutura da empresa, logística, planejamento, desenvolvimento, e o marketing, ele está ali dentro. Isso. Você define, veja bem, você define a verba de marketing em cima dessa estrutura necessária, porque você vai ter uma estrutura que hoje a gente compara com o mercado. Então, o mercado hoje trabalha com despesa administrativa no máximo de 5%. Logística de 3,5% a 5%, o comercial em torno de 3%. Veja que eu estou construindo o orçamento, né? É uma linguagem um pouco mais técnica, né, Elisa? Mas eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando devam conhecer, e senão depois a gente explica, nós podemos passar um roteiro de tudo isso que eu estou falando. Veja que eu estou construindo um orçamento para a chegada aí na contribuição marginal, que é quanto a empresa precisa para cobrir todos os custos de estrutura, todos os custos financeiros, de tributação e remunerar o capital investido, porque se você tem uma empresa, ela tem que ter retorno, não existe outra possibilidade. Mesmo as entidades sem fins lucrativos, elas precisam ter resultados, senão elas não vão conseguir desenvolver as atividades delas, não vão conseguir investir no social, que é o canal. Quando eu chego na contribuição marginal, aí eu defino as metas e o desdobramento de metas para atingir o resultado. Nós estamos agora iniciando para 2021,
nas empresas que nós assessoramos a construção desse planejamento para 2021. E o marketing está ali dentro, viu, Elisa? E a gente consegue definir claramente, baseado no quê? Nesse planejamento estratégico que vai ser construído para 2021, nós definimos as metas, o desdobramento de metas, por exemplo, por região, por município, por estado, por representante, por linha de produto, por negócio, por atividade. Depende da estrutura de cada empresa, indústria, comércio ou prestação de serviço. E para todas essas situações nós temos um parâmetro de mercado para dizer se a empresa está dentro ou fora. Aí uma pergunta que alguém pode fazer, mas então, quanto é o percentual de marketing? Quanto eu vou investir? E aonde eu vou investir? Depois eu deixo para, se você quiser, eu vou descrevendo cada uma das verbas aqui, né, Elisa? Fica a teu critério, até que nível você quer conversar sobre isso, mas eu consigo definir claramente essa verba de marketing, porque o marketing, ele é definido... Eu acho que esse é um ponto, Merlo, bem importante para iniciar o bate-papo. Primeiro, tem indicador que você pode olhar para sua empresa e que você pode ter a garantia que você pode investir em marketing que vai dar retorno para você construir os seus objetivos empresariais. Acho que essa é a primeira mensagem, né? Tem como o empresário fazer isso, ou o profissional. Certeza. Elisa, certeza absoluta. É esse modelo que eu tô passando, de você construir esse orçamento e você definir verba. Porque, veja bem, o marketing é diferente das outras. O marketing, você define uma verba, como é também para capacitação das pessoas, para pesquisa, desenvolvimento. Existem verbas que são carimbadas, que a gente chama. Eu vou destinar aquela verba para a capacitação das pessoas que trabalham comigo. Eu vou destinar uma verba para marketing, eu vou destinar uma verba para outras finalidades específicas. O que a gente percebe, às vezes, Merlo, é que a gente vai para algumas empresas que isso está amadurecido e que as empresas já têm, sim, uma estimativa, um gasto, um percentual. Outros empresários ainda é uma área que eles estão olhando com a pandemia, com a mudança, e isso está muito mais claro. Eles sabem que eles precisam investir, mas de certa forma há um medo de se investir em marketing, porque eu não sei se vou investir pouco, bastante, qual é o resultado que eu quero com isso. Mas eu acho que o que você colocou é que sim, existem aí indicadores que você vai investir e indicadores seguros que vai te dar uma gestão aí administrativa com resultado. Isso eu acho que é muito importante e válido, essa principal mensagem, né? Só para usar esse parênteses que você deixou, com a pandemia ficou muito mais claro isso, porque o que nós fizemos aí, o OBZ, o Orçamento Base Zero. O que é o Orçamento Base Zero? É você definir cada uma dessas verbas partindo de uma situação na qual você iniciou uma nova realidade. Então, com a estrutura de pessoas, com a estrutura de despesas, contratos, revisão de todas os custos, as despesas, então facilitou bastante esse planejamento e essa definição a partir desse momento que fez com que o empresário e as pessoas parassem para dar uma analisada um pouco mais de perto na sua estrutura de custos. Então, Merlo, agora nesse novo, você falou aí do Orçamento Base Zero, que eu acho que é uma metodologia muito legal que você tem implantado aí. Hoje as empresas, elas podem olhar para o orçamento dela com um olhar diferente, a gente propõe uma revisão disso. Então, o seu investimento de marketing, muitas vezes, aí pode estar mudando nesse momento, porque é um momento diferente, novo, inovador, que nós precisamos, às vezes, revisar, olhar, investir mais, como investir menos. Mas nesse momento que se pede inovação, você construir uma base nova é interessante nesse momento? Com certeza, Elisa. Você percebeu que eu estou invertendo a conta. Nós não vamos estabelecer uma meta de marketing, nós vamos construir ela através das metas, o desdobramento das metas, porque eu vou dar o exemplo das empresas que a gente assessora. Tem empresas que vendem em todo o Brasil, tem gerentes regionais, 3, 4, 5 gerentes regionais, mais de 100 representantes no Brasil.
Tem outras empresas que são regionais. Tem um grupo de varejo que nós atendemos que é local. Para cada uma dessas empresas, você define em cima das metas, desdobramento de metas, partindo do OBZ, que é o Orçamento Base Zero, e você coloca isso no papel, porque a pergunta que muitos devem estar fazendo, daqui a pouco começa a aparecer aí nas observações. Mas quanto é esse percentual? Veja que nós não estamos falando de percentual, nós estamos falando de valores que vêm de um planejamento estratégico, e depois eu quero descrever aqui cada um desses itens que fazem parte do planejamento estratégico, que não existe fórmula pronta, não é igual para nenhuma empresa, mas que eu vou passar de uma maneira bem global e cada um depois vai se adaptar à sua realidade. Então alguém vai perguntar assim, bom, Merlo, mas quanto é do faturamento? 0,5%, 1%, 1,5%, 2% ou 3%, 5% ou 10%? Não é assim que faz a conta, mas eu posso depois, no final, chegar nesse percentual. Por exemplo, as empresas de serviço hoje investem de 5% a 10% em marketing. Aí alguém da indústria está assistindo nós aqui, eles vão dizer, mas é um absurdo, 5% a 10%. Claro, porque na indústria funciona diferente do que é na prestação de serviço, e é diferente do que funciona no varejo, ou no atacado, ou no comércio de maneira geral. Porque nós estamos construindo isso a partir de um planejamento estratégico, que depois eu passo para o planejamento operacional. O planejamento estratégico tem uma visão de longo prazo, né? O marketing institucional olha muito para isso, né? Enquanto que o marketing comercial, ele olha mais para o curto prazo. Mas independente disso, eu não estou falando isso. E outro detalhe importante, viu, Elisa, que isso que o nosso empresário, e ele muitas vezes fica na dúvida se eu vou investir ou não. Mas aí você coloca no markup. Eu não sei se o markup é uma palavra conhecida por todos, mas é o percentual do markup que determina o preço referencial do teu produto, da tua mercadoria, do teu serviço. E esse valor está lá dentro do markup. Então eu tenho lá as despesas administrativas, as despesas comerciais, eu tenho as despesas variáveis, que a gente chama que é sobre o faturamento, os custos do produto, da mercadoria, do serviço, e eu tenho dentro também o valor do marketing, como eu posso ter da inadimplência, que é outro problema que nós estamos vivenciando agora, como eu posso ter para outras verbas, como é o caso de capacitação de funcionário. Então veja que você está fazendo o planejamento, você está colocando no preço, está definindo as metas e o desdobramento de metas. Então não existe para o marketing um percentual específico. Ele vai ser construído através de um planejamento no qual você define as metas, construindo isso em cima da estrutura da empresa. É difícil, você vai perguntar, Merlo, mas é difícil de fazer? Não é, a não ser que a empresa não tenha as informações que hoje é normal ter, né, essas informações que eu estou falando aqui. Então, sim, o que a gente sente que é construindo junto com o empresário, inclusive, viu, Elisa? Entrando porque o empresário ele tem muito de querer fazer acontecer e de buscar, e às vezes a gente vem com um conceito mais técnico que consegue aí aliar as duas situações, né? E prático também, né? Mas, Merlo, você falou um pouquinho de orçamentos. A gente pode ter um percentual, que nem você falou, de 5% a 10% na prestação de serviço. Tem um percentual indicado para o varejo, um percentual indicado aí para a indústria, que são os maiores segmentos aí que você considera interessante. Indústria tem um percentual que vai do mínimo para o máximo. Você arriscaria falar isso? Como eu disse, Elisa, a gente constrói através desse planejamento, que depois eu vou entrar um pouco mais no detalhamento dele, porque nós estamos falando só da verba global, né? Depois eu entro no detalhamento. Mas eu vou dar números, parâmetros gerais, que não é assim que a gente constrói, mas para que tenha uma ideia. O serviço é em torno de 5 a 10, isso é um número que a gente conhece a nível nacional. No varejo, para que todos tenham uma ideia, o maior anunciante do Brasil hoje investe 4%. Para o varejo, 4% é muito. Para serviço, 4% é muito pouco. E para a indústria, gira de 0,5% a 1,5%, dependendo, porque a indústria, se você não produz para o cliente final,
a tua verba de marketing ela vai estar muito mais voltada para outras finalidades mais institucionais e verbas, por exemplo, feiras e eventos, capacitação da área de vendas, a parte mais de administração de vendas, vamos dizer assim, e não tão voltada ao marketing esse para público em geral, já que o teu cliente não é o consumidor final. Então, existe uma diferença. Então, mas tudo isso, viu, Elisa, é pensado através de um planejamento estratégico que define muito claramente isso. Também se percebe hoje, quando você não tem um orçamento, você dispersa, você não faz. Teve casos, por exemplo, que nós começamos a trabalhar numa empresa que reduziu 23% as despesas, porque estava investindo em determinadas veículos de anúncio e outros que não atingia o público. Você estava gastando sem necessidade. Então, tudo isso faz parte desse... Então, esses são parâmetros gerais que eu te passei, como você solicitou os percentuais, e de maneira mais individualizada, isso é feito dentro do planejamento global. Isso que você fala, às vezes, pode ser um alto custo para a empresa, né? Ela não está percebendo, investindo errado, no canal errado, onde não está o público. Não se basear por um orçamento também, pode ser que ela não esteja gastando o suficiente, né? Porque tem muitas empresas, né, Merlo, que você acompanha, que muitas vezes nem estão investindo no marketing o percentual que é indicado, porque e aí ela vai deixando a marca dela não criar o valor que precisa, porque a gente utiliza muitas vezes o marketing para vender, que é muito mais focado na área comercial, para desenvolver novos negócios, mas também utiliza o marketing para agregar valor à empresa. E o que eu quero abordar agora, nesse próximo bate-papo, é o valor das marcas. Queria que você abordasse um pouquinho isso no mercado, e quando você que dá assessoria para muitas empresas, cuida da controladoria, o impacto que isso tem dentro das empresas. A marca, de fato, ela tem valor financeiro, valor de mercado, ela é um ativo. Gostaria que você abordasse um pouquinho isso também. Sabe, Lisa, que isso é um assunto mais desafiador. Eu estava hoje pela manhã participando de uma reunião do Conselho Federal de Contabilidade, na qual eu coordeno um grupo das normas técnicas brasileiras, né? E o maior desafio nosso tem sido agora o intangível. E a marca está dentro do intangível, porque a marca ela não tem um valor como é uma mercadoria qualquer, que você vai no supermercado, numa loja, numa farmácia, ou em qualquer lugar que tu tem um valor definido. A marca ela é intangível. A não ser que eu comprei uma marca, essa marca faz parte do ativo da empresa, ela está estabelecida ali por aquele valor. Mas no dia seguinte ela pode valer mais ou valer menos do que aquilo que está registrado no balanço. Por quê? Ela tem valores intangíveis. A marca ela não tem o valor só daquilo que representa fisicamente a empresa. A marca ela é muito mais, ela tem toda uma construção, então toda uma situação institucional que leva ao valor da marca. E muitas vezes nós temos exemplos no Brasil, e aí nesses 40 anos, desde 1980 até aqui, existiram empresas no Brasil com valor de marca extraordinário e que não existem mais, porque por um motivo ou outro tomaram decisões que não levaram para o melhor caminho. Então o maior desafio nosso hoje tem sido, e foi o debate de hoje pela manhã, inclusive nós estamos preparando uma orientação técnica para os contadores brasileiros no sentido de melhorar o entendimento do valor do intangível. E dentro do intangível está a marca, como tem também outras situações que fazem parte do intangível. São aqueles valores que pertencem à empresa, é dela, mas você não tem um valor mensurável, como é, por exemplo, o capital intelectual, a capacidade dos funcionários em produzir, a estrutura de logística da empresa, o ponto onde ela está localizada, a não ser o prédio, sim, esse está registrado, mas o ponto, quanto vale isso, a carteira de clientes, o capital intelectual, tudo isso não está registrado. Então é o grande desafio, viu, Elisa? E por isso que nós separamos o marketing, e se eu entrar um pouco mais no detalhe, por exemplo, o marketing institucional está mais voltado para a marca. Esse é um assunto que você entende mais do que eu, tá? Mas eu estou falando aqui em termos de orçamento.
aquele marketing institucional que é mais voltado para a marca e o marketing que é voltado para vendas, comercial, gerar faturamento, né? Mas a gente sabe hoje que todo ano sai o ranking que publica as marcas mais valiosas, de maior prestígio. E claro que ela está aliada a um desenvolvimento de produto muito bom, a uma prestação de serviço muito bom. Por exemplo, a Apple hoje, o Google estão sempre no ranking lá. No Brasil nós temos os bancos, né, que também estão como indicadores aí de marcas mais valiosas. Mas é um bem intangível, mas ao mesmo tempo é um bem muito valioso no mercado, né? Então a gente sabe que esse ranking aí conta muito. E imagino que no mercado financeiro, marcas que cuidam bem da sua marca, que agregam todo esse valor, e até publiquei essa semana o quanto o valor, o propósito, a cultura, isso que você colocou também, que são valores intangíveis, capital intelectual, o quanto isso conta, né, para diferenciar uma empresa da outra, e o quanto é importante que as empresas cada vez mais tenham clareza na sua comunicação com o propósito que elas levam, né? Então, isso tudo, que nem você disse, não é tangível, é intangível, mas agrega muito valor, né? E faz com que a empresa se diferencie mais no mercado. Nesse novo momento, você estudou aí 3 valores indispensáveis que hoje fazem parte do orçamento base zero, fazem parte aí do teu caminhar e da tua metodologia que você tem desenvolvido com as empresas. E a gente sabe que esses 3 valores você tem falado muito, que é a integridade, o planejamento e a inovação. E eu gostaria que você comentasse aqui, que a gente fizesse esse bate-papo ligado ao marketing, às empresas, né, como um todo, mas também ao marketing, como você vê isso sobre a integridade, e explicasse para nós qual é essa visão desses 3 pilares que você tem defendido junto às empresas do qual você assessora. Muito interessante e muito importante. Até eu tenho percebido que isso logo naquele início da pandemia no Brasil, que foi dia 17 de março, 18 de março, até o primeiro decreto, que foi dia 20 de março, nesse momento nós construímos, e eu dediquei o meu tempo para fazer esse trabalho que você citou aí, os 3 valores, as 3 atitudes e as 3 ferramentas. Os 3 valores indispensáveis e que fizeram toda a diferença, e a gente tem percebido agora, Elisa, eu estou participando do Conselho de Gestão, Administração de várias empresas, e todas reconhecem agora que o que fez a diferença foi isso: a integridade, o planejamento e a inovação. São os 3 valores fundamentais nesse período agora e que vão sustentar a empresa por um bom tempo. Integridade é você fazer as coisas certas, honrar com seus compromissos, é você ter uma contabilidade organizada, é você organizar também tudo que diz respeito à sua empresa, aos seus negócios. Quando a gente volta para a marca, você imagina, integridade é a marca, né? A marca se a gente tivesse que substituir o nome, seria dizer, olha, o que representa a minha marca? Integridade. Integridade é tudo que diz respeito a uma conduta correta, a você fazer as coisas certas. Então, imagina como teve exemplos, eu não vou citar aqui, logicamente, empresas conhecidas, grandes, que infelizmente o CEO, o dono, o proprietário, numa frase mal entendida que foi para a TV, derrubou o valor da marca. Não sei se vocês lembram, logo no início da pandemia, teve vários depoimentos que derrubaram o valor da marca, porque a integridade, que deveria ser o primeiro valor indispensável, mais importante, infelizmente, não foi o que se fez. Teve gente que usou de maneiras ali para fugir de compromissos, achar um jeitinho daqui e dali. E o valor da marca, como é que fica daí, Elisa? Se eu não tenho integridade, integridade é o que movimenta, é o que dá valor para a minha marca. Então, quando eu faço todo o investimento em marketing de muitos e muitos anos, milhões de reais que foram, como eu disse, eu não quero citar os nomes aqui, derrubou o valor da marca porque a integridade, que deveria ser nesse momento o principal valor, não foi. Então, é por isso que a gente defende isso. Eu tenho ouvido a cada dia que passa
Isso se tornou agora, eu ouço dos próprios empresários dizendo isso, integridade é o principal. O planejamento, por quê? Nós até agora falamos em planejamento, né? É você planejar as tuas verbas para marketing, planejar as compras, planejar as vendas, planejar toda a estrutura operacional, planejar a capacitação, desenvolvimento das pessoas, que tem sido fundamental agora e imprescindível. O planejamento é você fazer as contas, colocar no papel aquilo que eu falei antes, né? Como eu disse, viu, Elisa, eu deixo para as pessoas que quiserem ter uma ideia desse roteiro que eu mencionei antes, você tem clareza de onde você vai investir cada verba. E a de marketing, como eu disse, é diferente das outras, que você define em cima de um planejamento global. Então, esse planejamento, que é o segundo dos valores, ele envolve exatamente isso. Sem o planejamento, você não vai conseguir dar valor para a tua marca, não vai conseguir aplicar na prática a integridade, que é o primeiro. E a inovação, essa você conhece melhor do que eu, talvez, os nossos ouvintes aí devem saber que hoje inovar é o diferencial, inovar em tudo. Inovar em atendimento, inovar em processo, em produto, em serviço, inovar em tudo que você faz, inovar. Nós estamos inovando aqui fazendo esse evento aqui que normalmente não teríamos se não fosse por um motivo agora. Mas é uma inovação que está trazendo para pessoas de qualquer lugar do mundo, se tiver linkado nesse nosso evento, vai poder assistir o que nós estamos falando aqui. Então, inovar, de uma maneira geral, é fundamental. E todos os dias você acaba ficando no caminho se não tiver esses três valores. E aí a gente desenvolve as ferramentas, né? E também todas as atitudes em cima disso. Que bate-papo bacana, ó. Vou te dizer que estou adorando, e principalmente o link que você está fazendo de uma forma tão inteligente aí, falando sobre esses três pilares e valores e integridade. Principalmente, como você falou do planejamento, as pessoas não têm essa habilidade, às vezes elas podem procurar por algum profissional que faça isso, porque a gente não tem todas as habilidades desenvolvidas, e o planejar é o plantar para depois colher, né? E a gente percebe assim, que muitas pessoas querem colher antes de plantar, e seja num orçamento financeiro, seja no marketing, seja numa vida, se você não plantar, se você não arregaçar os braços, pensar em como isso pode vir a acontecer, não vai acontecer, né? Eu acho que o planejar é um dos pontos principais, e principalmente nesse momento. E inovar aí, você falou tudo, Merlo, porque esse é o momento que o consumidor mudou totalmente a forma com que ele consome as coisas. O consumidor olha as nossas marcas de uma forma diferente hoje. Ele não quer simplesmente comprar o nosso produto, ele busca o relacionamento. Nós, de uma forma geral, mudamos a forma de se relacionar, e você bem colocou as lives, palestras, isso tem nos proporcionado muita coisa inovadora e legal, mas principalmente eu vejo que o consumidor hoje, as redes sociais, né, o quanto a nossa marca tem que estar presente e se relacionando. Isso é inovação também, né? A inovação na forma de você colocar o seu produto no mercado, a inovação na forma de você se comunicar, a inovação muitas vezes de olhar para o seu financeiro e ver que pode ser feito diferente. Sempre foi feito assim, mas muitas das inovações estão acontecendo, reformas, né? Eu sei que você tem acompanhado uma reforma tributária aí que vai mudar muito drasticamente aí as empresas, e o quanto é importante a gente ver isso tudo acontecendo e também se projetar de uma forma diferente, né? Com certeza. Merlo, abordando também esse tema aí, eu sei que você foi para o ambiente digital, no sentido de lives, de participação. Você viajava muito, vejo que para São Paulo, e agora você até adotou um novo formato de trabalho, né? Tá muito mais presente com as empresas num formato online aí. Queria que você comentasse como você se sente aí, como foi essa transformação do Merlo que viajava muito e de repente ele está presente aí no Brasil inteiro, mas de uma forma diferente, digital. Gostaria que você comentasse a sua experiência aí
desse formato digital de trabalho, desse formato digital de encarar aí o nosso mercado? Sabe que foi uma mudança bastante interessante, porque a família, principalmente, que percebeu uma mudança maior. Porque antes você passava a semana toda fora de casa, viagens longas, não valia a pena e não tinha como voltar para casa, e agora mudou tudo isso, né? E você atinge muito mais público, muito mais distante. Também porque no nosso trabalho, as empresas entendiam que o trabalho presencial ele é indispensável e continua sendo, tá? Porque tem um fator que as pessoas ainda talvez não perceberam, mas ele vai ser fundamental, é a cultura empresarial. E para você ter cultura empresarial, precisa estar presente também, não só à distância. Mas isso mudou. Antes a agenda que era muito à distância, viagens longas e por muito tempo distante, agora não. É sempre mais focado, mais direcionado, vamos dizer assim, e você consegue, nessa inovação que a gente teve que fazer, atingir um público muito maior e mais distantes, como você comentou. E tem sido muito interessante porque as pessoas percebem que existem outras maneiras também de você buscar conhecimento, trocar informações, entender um pouquinho melhor esse ambiente. E é lógico, é uma adaptação que eu acho que é natural. Eu acredito que muita coisa veio para ficar e vai ficar nesse formato, mas também a gente percebe que há necessidade de você ter uma interação um pouquinho mais próxima com o teu cliente, com as pessoas do teu convívio. Somente no ambiente online não vai ser possível, na minha concepção, no trabalho que eu desenvolvo. É diferente, por exemplo, de quem trabalha com sistema, desenvolvimento de software e outro, que não precisa ter contato com o cliente, vai continuar no ambiente online. Mas algumas atividades aí, elas vão se adaptar a uma nova realidade e com alguns ganhos, algumas perdas, algumas situações de adaptação, outras que elas devem sim, provavelmente se manter nessa maneira. Eu estava ontem em reunião com o Conselho Regional de Contabilidade, que fica em Florianópolis, a sede. Hoje de manhã com o Conselho Federal de Contabilidade, que fica em Brasília. Só que nós tínhamos as pessoas do Brasil todo. Nós temos no grupo que eu coordeno das normas contábeis, nós temos pessoas do Nordeste, da Paraíba, do Centro-Oeste de vários estados, do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, do Sul dos 3 estados, e estavam todos no mesmo ambiente, trabalhando assuntos que até o comentário primeiro que foi, nós estávamos com 7 graus aqui em São Miguel do Oeste, e o colega da Paraíba 30 graus. E nós estávamos no mesmo horário, falando o mesmo assunto. Então, imagina como isso é interessante, no mesmo horário, um a 30 graus, outro com 7 graus. E nós falando de um país continental, situações muito distintas, e você precisa trabalhar uma norma que vai ser aplicada em todo o país para desenvolver uma determinada situação. Então é uma adaptação muito interessante, bastante desafiadora, e eu acho que com ganhos muito expressivos em termos principalmente dessa questão de você aproximar pessoas e compartilhar conhecimento. Isso, e um dos principais aí que eu tenho acompanhado é as suas participações em lives, justamente com esse objetivo de compartilhar o conhecimento, né, Merlo? E levar muito mais informação, porque a área financeira, a área de tributação, toda essa área de gestão, ela requer muitas mudanças e rápidas. Então, como você disse, uma vez o empresário precisava muito presencial e ainda precisa, é um trabalho indispensável muitas vezes, em muitos casos, como são os conselhos, que eu sei que você faz parte e que implanta muitos nas empresas, mas hoje é possível transmitir todo esse conhecimento, acompanhar todos esses trabalhos de uma forma online. Merlo, gostaria que você abrisse aí um pouquinho mais sobre as ferramentas que você considera essenciais aí, que as gestores tenham e acompanham. Se você quer indicar aí algumas que você tem trabalhado, a gente fica bem à disposição aí para te ouvir. Depois, se você quer compartilhar também, a gente vai estar aqui podendo disponibilizar esse material. Nas ferramentas que a gente usa hoje, as que estão em evidência, o OBZ, Orçamento Base Zero, que você consegue daí fazer todo esse planejamento de valor por valor, verba por verba. O fluxo de caixa projetado, porque você
precisa ter uma visão do fluxo de caixa, que hoje é determinante, né? Preservar o caixa é o segundo fator mais importante. O primeiro é preservar a saúde das pessoas, em primeiríssimo lugar, preservar a saúde das pessoas, e em segundo lugar, preservar o caixa. E com o OBZ, orçamento e o fluxo de caixa projetado, e a gestão matricial, demonstração de resultado gerencial, com essa visão de acompanhamento do orçamento. Em termos de orçamento, eu queria passar um pouquinho, Elisa, mais aberto, se você me permite. Quando a gente define as verbas de marketing, tá? Posso entrar mais específico agora até para mostrar como que a gente utiliza essas ferramentas do orçamento base zero. Então, se eu o investimento em marketing institucional, eu abro por agrupamentos ou pela finalidade, contas ou finalidade. Por exemplo, mídia eletrônica. Nós temos na mídia eletrônica TV, rádio, mídia digital, sites e toda a parte de mídia social. Mídias sociais, isso. Aí mídia impressa, revistas, jornais. E veja que interessante, né? Eu tenho um cliente que é do varejo e ele usa tabloide. Para alguns, o que eu estou falando aqui parece uma besteira, mas para ele é determinante. O tabloide é o que funciona, porque a faixa etária que ele trabalha, o pessoal quer ver, pegar na mão, enxergar e ir lá na loja dele comprar. Então veja como é diferente de outras situações. Eu tenho lá mídia externa, por exemplo, nós temos placas, painéis, outdoor, produção e propaganda, criação de merchandising, catálogo, por exemplo, é uma outra verba. Mas o catálogo não tem mais, agora é tudo digital, é no site, aplicativo. Olha, eu vou dizer para vocês que tem ainda, além do catálogo, o mostruário. O mostruário é aquele que você faz com as peças e leva junto, porque o comprador lá na loja, ele quer pegar na mão. Ele precisa ver como é que é o tecido, por exemplo, estou falando agora na área têxtil, né? Mas ele quer pegar na mão, ele quer ver como é que é, ele quer experimentar aquele produto, senão ele não vai comprar. Então vejam como o marketing é tão abrangente. Se eu falo mais, por exemplo, vamos falar em relações públicas. Eu tenho lá assessoria de imprensa, agência de comunicação. Eu posso ter, por exemplo, né, Elisa, ações para doações, brindes, feiras, eventos. Eu posso ter, por exemplo, um patrocínio artístico, cultural. Contratação de um artista, né, do digital influencer hoje que está aí. Isso. Também numa... nas mídias sociais, por exemplo, eu vou definir uma verba para Facebook, para Instagram, para o LinkedIn, para as outras ali que eu nem sei, né? Depois você fala, porque eu conheço essas 3 só, mas eu sei que tem muito mais. E a gente, quando vai falar com o pessoal na empresa, eles dominam isso aí. E como nós temos que lidar com a parte financeira, é um bate-bola muito interessante. Olha, mas então nós temos que definir, porque a nossa verba é essa. Se eu tenho uma verba de 10 mil, eu vou alocar essa verba de 10 mil adequadamente. E veja que eu passei uma lista aqui de situações e certamente tem outras. Sabe uma que está agora muito em evidência na área esportiva é o streaming, por exemplo, que é uma forma digital de você colocar, apresentar o teu produto para um público que quer consumir aquele produto. E você vai ter retorno com isso. Então tem uma série de outras situações, por exemplo, sports marketing, se é uma empresa voltada para esporte, e assim por diante. Então veja, Elisa, que a gente tem, em cima desse planejamento, você consegue definir uma verba e nesta verba distribuir ela. Como que eu vou distribuir? Aí vem a estratégia junto com a tua equipe, por exemplo, você que conhece isso, você que assessora, né, Elisa? A EV assessora a empresa para dizer, olha, então tá, a verba que vocês definiram é 10 mil. Então, como é que nós vamos alocar essa verba? E aí veja quantas possibilidades que eu comentei aqui, né, e outras que podem ter, e que você, ao construir isso em conjunto sempre, para poder ter o melhor resultado. Eu tenho como medir esse resultado? E poderia de todo esse acompanhamento, né? Eu consigo medir de maneira mais
mais próxima possível. Então, aí vai a experiência de vocês, a expertise nesse sentido, né, Elisa? Aí estava comentando um pouquinho, né, sobre essa divisão, né, Merlo, e eu sempre aqui oriento e converso muito, né, porque sim, tem a área comercial, feiras, eventos, catálogos, materiais que vai realmente ajudar na parte comercial do dia a dia. Tem a divulgação, que é rádio, jornal, é uma gama aí que você quase tem que ser um especialista para estar ajudando a área contábil aí a distribuir isso. E também tem as placas que eles acabam ficando, você não vai fazer todo ano investimento, mas quando você for fazer uma nova placa, você vai ter que ter um investimento alto. Quando você for fazer uma reformulação da marca, tem a troca do material do expediente, então isso tem que ter uma previsão, né? Quando você quer inovar num serviço, você tem que pensar que tem que ter um orçamento de marketing para que a gente produza sobre isso. Mas para nós fica muito mais fácil aqui na agência quando já se tem definido um percentual, porque para nós dividir esse percentual é muito mais prático. E aí a gente consegue visualizar, por exemplo, como você disse, nossa especialidade aqui é fazer um estudo estratégico para investir em canais que tenha relacionamento com o nosso cliente, que vá converter, que vai se relacionar, que vai vender muitas vezes, dependendo do objetivo. É a mesma coisa que um planejamento administrativo vem para um planejamento de marketing. Então, o nosso objetivo muitas vezes é vender, outras vezes é posicionar a marca. E aí a gente faz essa distribuição e divisão. Muitas vezes, muitas empresas agora estão indo para o digital, abrindo e-commerce, quando na realidade, se o objetivo dela é vender e-commerce, se ela está estruturada para isso, ok, vamos investir e tem que ter uma verba, e tem uma estratégia. Mas muitas empresas querem estar no ambiente digital e muitas vezes elas acham que vão vender e não tem uma estratégia desenhada para isso, ou muitas vezes elas não é um tipo de serviço ou produto que vai vender. Como você disse, tem um cliente que tem tabloide e ele precisa desse tabloide porque o público dele precisa ver, né? Então a gente vê aqui muitos casos assim de empresas que muitas vezes estão investindo em canais errados, e às vezes o dinheiro vai e não tem o resultado que se espera. Então o mais importante disso tudo é o planejamento, é conhecer bem o seu público, é ter um orçamento definido para que a gente também tenha sucesso na área do marketing para as empresas, né? Eu acho que você clareou muito bem aí um orçamento, como ele é feito. E outro ponto, Merlo, que se assemelha ao teu trabalho, eu vejo que muitos empresários querem, muitas vezes, lançar um produto novo e não orçaram isso. E aí, às vezes, fica capenga. E aí, uma estratégia que poderia dar muito certo, por falta de verba, de investimento, de ousadia, se você vai lançar um produto novo que vai para o mercado nacional, você vai ter que ter um investimento maior, mais pesado, uma abrangência maior, porque o teu produto muitas vezes é muito bom e por falta do investimento em marketing ele vai ficar escondido. E infelizmente, às vezes é um produto maior, melhor, um produto que às vezes é inferior ao teu, com um marketing enorme, vai se desenvolver muito mais rápido. E eu cito isso porque eu digo sempre que aqui na nossa região, a gente tem uma região que ela é muito cuidadosa com o marketing, e agora ela está aprendendo a ver o quanto isso pode dar retorno para nós, né? E principalmente baseado no que você está falando, Merlo, eu acho que todo empresário, todo gestor, todo profissional, ele tem que olhar e tem que ver e tem que ter segurança de que dá para se investir em marketing, tem um percentual, não precisa ter medo, tendo bons profissionais, pensando, olhando o seu financeiro aí como o Merlo, né? Tendo uma boa orientação, você vai ter um resultado, né? Com certeza, Elisa. Você tocou num assunto importante que eu gostaria de comentar. A questão do e-commerce, por exemplo. Eu sempre falo para os empresários que é muito interessante, um canal muito bom, mas lembre que pode alguém de Manaus solicitar um produto teu, né? E você tem que mandar para Manaus. Então tem que ter toda uma estratégia por trás, logística, que dá suporte para isso, porque não é tão simples assim como muitos podem dizer, eu vou vender pela internet. Beleza, ótimo, eu acho maravilhoso. Só que aí você vai ter que pensar toda a estrutura para isso. E é fundamental o planejamento. Como eu disse, nós temos que desmistificar essa questão
do marketing como despesa. É um investimento, ele deve estar dentro do orçamento e planejado. Por exemplo, quando você vai lançar um produto, não tem hoje como você lançar um produto sem ter um planejamento antes de quanto vai investir no lançamento, nas mídias que serão utilizadas, nos canais e principalmente também, né, não principalmente somente, mas toda a estrutura de logística operacional, distribuição e até chegar no cliente. Então isso tem sido determinante, porque hoje mais difícil do que vender, né, é você colocar toda uma estrutura para chegar até o cliente. Então tem que ter todos esses cuidados que você mencionou, e é muito interessante esse debate, e quando você coloca no papel, estuda, fica bem diferente, muito mais fácil, mais seguro, né? E eu posso te pedir, assim, para fazer 3 conselhos, 3 dicas aí que você considera importante para um empresário, para uma gestão estratégica financeira da empresa dele, para nós aí fechar o nosso bate-papo de hoje. Legal, Elisa, é muito importante, eu sempre falo que a questão das 3 dicas, eu levo muito em consideração os 3 valores que nós falamos antes, né? Que é a integridade, o planejamento e inovação. E também as 3 atitudes e que a gente tem que ter nesse momento, que é, em primeiro lugar, preservar a saúde das pessoas, em segundo lugar, preservar o caixa, em terceiro lugar, preservar o relacionamento com o nosso público interno e externo. Com o nosso público interno, gestores, as pessoas do nosso convívio, as pessoas que estão no nosso meio, isso é fundamental e tem sido fundamental. E o relacionamento com o público externo foi fundamental nessa virada agora, em função da pandemia. O relacionamento com clientes, que foi fundamental e determinante. Relacionamento com os fornecedores, que foi fundamental e determinante. Ontem eu estava conversando. Todos os dias nós temos reuniões com clientes no conselho de gestão, conselho de administração ou para situações pontuais. E ontem um gestor de uma empresa grande, ele disse: olha, Merlo, foi determinante quando nós decidimos que no nosso fornecedor nós iríamos manter, mesmo com a dificuldade que surgiu financeira, porque em algum momento nós iríamos precisar dele. Bom, agora o que está acontecendo, Elisa? As empresas estão com dificuldade de fornecimento, muitos dos fornecedores, em função da pandemia, de funcionários afastados, também porque a economia retomou mais rápido do que todo mundo esperava e estão com dificuldade de fornecimento. Mas quem que está sendo agora privilegiado? Quem fez? Então essas são as dicas, Elisa. As dicas são seguir os valores, seguir as atitudes que a gente está determinando e seguir utilizando as ferramentas que nós entendemos que elas são determinantes. Quem tem feito isso, acompanhando no dia a dia, como nós estamos todos os dias nas empresas, eu e a minha equipe, a gente percebe que isso tem sido diferente. Então, as dicas que eu posso trazer, resumindo, nos 3 valores, nas 3 atitudes, nas 3 ferramentas, que tem sido fundamental aí para definir o jogo daqui para frente. E uma questão interessante que surgiu, porque alguns clientes que nós atendemos, por exemplo, cresceram 40%, 30% nessa faixa. Mas eu te pergunto, Elisa, o mercado cresceu 40%? Não, de maneira nenhuma. O mercado não cresceu 40%. E esses valores e essas ferramentas, eles tomaram o espaço dos concorrentes, porque se está crescendo 40%, o mercado não está crescendo 40%, pelo contrário, está caindo em alguns segmentos. Nesse segmento específico que eu estou falando, o crescimento é nulo, só que a empresa está crescendo 40%. Então essas são as dicas que definiram e determinaram ela conquistar um espaço que era de outros concorrentes. No momento que você conquista esse espaço e consolida, para o próximo ano, nós já iniciamos o planejamento para o próximo ano, está previsto um crescimento bastante considerável, consolidado em cima dessas situações que agora foram conquistadas. Conquista e mantém é como você subir uma escada, um degrau cada vez, sobe o degrau, firma o pé, sobe o próximo, firma o pé e assim por diante. Então são as 3 dicas que eu deixo aí: seguir os valores, seguir as atitudes e as ferramentas que nós utilizamos.
que notícia boa, né? Ouvir isso, né? Que empresas estão aí crescendo num momento tão delicado, mas a gente pensa que quem está tornando isso, fazendo isso acontecer, de fato está colhendo bons resultados. Plantou, colheu bons resultados. Bom, e eu quero deixar aqui as 3 dicas, então, sobre marcas, né? A gente cada vez mais tem olhado também e tem indicado aí para que as empresas cada vez mais estejam aliadas aí com o seu propósito, né? Então, marcas que têm um propósito. Você falou de integridade, é muito próximo isso, Merlo, o propósito da marca, os valores da marca, a integridade. Quanto mais as marcas tiverem clareza, essa é uma dica que eu deixo, né? Mais vai transparecer e mais ela vai ter valor, né? A segunda dica que eu quero deixar, o ambiente digital para se comunicar, esteja no ambiente digital com uma estratégia, né? Porque o consumidor mudou, a forma de ver as coisas mudaram, o relacionamento está muito mais hoje na mídia social, então as marcas também têm que estar se relacionando nesse ambiente digital. E a terceira, que também se relaciona, né, e a comunicação se relaciona com inovação, no pilar seu, e a terceira, que também vai se relacionar com mais um dos seus valores, é a comunicação eficiente com os clientes, e a empatia nesse momento, principalmente com as pessoas, não só com os clientes, mas com os clientes dos clientes. Então a empatia hoje é um valor muito importante para as marcas, elas se colocarem no lugar do cliente e nós nos colocarmos no lugar também dos nossos clientes para ver como eles estão pensando, as dores que eles estão passando, né? Então, se eu posso deixar, marcas com empatia aí com certeza vão gerar muito mais relacionamento.